Na segunda parte, sobre potenciação, nós falaremos sobre o expoente zero e sobre a simplificação de algumas expressões envolvendo potências. Comecemos então com a seguinte definição. Para todo número real A, com A diferente de zero, temos que A elevado a zero é igual a 1. Para entender essa definição, primeiramente nós vamos considerar um exemplo numérico. Vamos considerar aqui o seguinte: 5 elevado a 2 dividido por 5 elevado a 2. Eu sei que 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, então eu tenho 5 vezes 5 no numerador e 5 vezes 5 no denominador. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 5, 25. 25 dividido por 25 é igual a 1. Esse traço de fração significa uma divisão. Portanto, 25 dividido por 25 é igual a 1. 5 elevado a 2 dividido por 5 elevado a 2. Agora nós vamos considerar a seguinte propriedade: divisão de potência de mesma base. Aqui nós temos a divisão de potência de mesma base. O traço, como eu já disse, o traço de fração significa uma divisão. A propriedade que nós temos é a seguinte: conservamos a base é 5, e subtraímos os expoentes. 2 menos 2, que dá 0. Portanto, daqui eu posso concluir que 5 elevado a 0 é igual a 1. 5 elevado a 0 é igual a 1. De uma forma mais genérica, eu posso partir da seguinte expressão: A elevado a m dividido por A elevado a n. A elevado a m dividido por A elevado a n. Aqui, se eu tenho 2 dividido por 2 é 1, 7 dividido por 7 é 1, 100 dividido por 100 é 1, A elevado a n dividido por A elevado a n é 1. E aqui, aplicando a propriedade da divisão de potência de mesma base, eu vou conservar a base A e subtrair os expoentes, m menos m, que dá A elevado a 0. Daqui, então, eu posso concluir que A elevado a 0 é igual a 1. Não tem tanto um formalismo, mas é para que a gente entenda porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Expoente inteiro negativo. Nós temos a seguinte afirmação: A elevado a menos n é igual a 1 sobre A elevado a n. O A sendo um número real diferente de 0 e o n um número natural diferente de 0. Aqui eu tenho o número real A e aqui eu tenho seu inverso. Para entender essa afirmação aqui, nós não demonstraremos, nós só pegaremos um exemplo para que a gente possa entender. Nós temos aqui 3 elevado a 2 dividido por 3 elevado a 5. 3 elevado a 2 dividido por 3 elevado a 5. Aplicando a propriedade divisão de potência de mesma base, base 3, nós temos conservar a base e subtrair os expoentes, 2 menos 5. Então, eu tenho 3 elevado a menos 3. Por outro lado, se eu considero 3 elevado a 2 dividido por 3 elevado a 5 igual a 3 elevado a 2, 3 vezes 3. 3 elevado a 5, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Note que, como é um produto no numerador e um produto no denominador, nós podemos cancelar o 3 com 3 e esse 3 com esse 3. Então, sobrou aqui 3 vezes 3 vezes 3, que é o mesmo que 3 elevado a 3. E aqui o numerador 1. Aqui é como se fosse uma divisão. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 9 dividido por 9 dá 1. Isso daqui é igual a 1 elevado a 3 sobre 3 elevado a 3.
1 elevado a 3 é 1, não alterou. Então, quer dizer que essa expressão é o cubo de 1/3. Daqui, então, eu posso concluir que 3 elevado a menos 3 é igual ao cubo de 1/3. Pegando essa definição aqui, nós temos o seguinte, como exemplo. Se eu tiver aqui 7/2 elevado a menos 3, eu vou pegar o inverso de 7/2. 7/2 é como se fosse o número A. Então, eu vou pegar o seu inverso, que vai ser 2/7 elevado a 3. Se eu tenho 1/5 elevado a menos 2, isso quer dizer que o inverso de 1/5 é 5 sobre 1, mas não precisamos colocar o denominador 1. Então, é 5 elevado a 2. Agora, vamos determinar os seguintes exemplos. O número menos 2/3 elevado a menos 2. Aplicando a definição que acabamos de ver, nós temos o seguinte. Menos 3/2 elevado a 2. Ou seja, o inverso de menos 2/3 é menos 3/2 elevado ao expoente 2. O expoente fica positivo. Portanto, é menos 3/2 vezes menos 3/2. Menos vezes menos, mais. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. Letra B. 0,2 elevado a menos 2. Primeiramente, nós vamos transformar esse número decimal em um número fracionário. Aqui nós temos 2 décimos. 2 décimos é 2 sobre 10 elevado a menos 2. 2 sobre 10 é uma fração redutível. Eu posso simplificar por 2. Simplificando aqui por 2, eu tenho o seguinte. 2 por 2, 1. 10 por 2, 5. 1/5 elevado a menos 2. Agora, aplicando a definição que acabamos de ver, nós temos o seguinte. 1/5 elevado a menos 2. O inverso de 1/5 é 5. E o expoente fica positivo. 5 elevado a 2, que é 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Na letra C, nós temos 1/5 elevado a menos 3. Vamos pegar o inverso de 1/5. É 5 sobre 1. O 1 não é necessário colocá-lo como denominador. 5 elevado a 3. O expoente fica positivo. 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Agora, resolveremos algumas atividades envolvendo potências. Atividade 1. Escrever a expressão 256 vezes 4 elevado a 9 dividido por 8 elevado a 7 na forma de uma única potência de base 2. Geralmente, nesses exercícios que envolvem simplificação, nós pegamos os números compostos e fatoramos em fatores primos. Vamos pegar o número 256. 256 é divisível por 2, dá 128. 128 é divisível por 2, dá 64. Que também é divisível por 2, dá 32. Que também é divisível por 2, dá 16. Que também é divisível por 2, que dá 8. Que é divisível por 2, que dá 4. Que é divisível por 2, que dá 2. Que é divisível por 2, que dá 1.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 elevado a 8. O número 4, quando eu fatoro, 4 por 2 dá 2, por 2 dá 1. Portanto, 2 elevado a 2. O 8 é a fatoração daqui para baixo, 2 elevado a 3. Nós vamos fazer aqui. 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. 8 é 2 elevado a 3. Agora nós vamos substituir esses números aqui, compostos, pela decomposição em fatores primos. Então nós temos que 256 vezes 4 elevado a 9 sobre 8 elevado a 7 é igual a, resolvendo, 256, 2 elevado a 8, vezes 4, 2 elevado a 2, que está elevado a 9. Para separar os expoentes, nós colocamos o parêntese. 8 é 2 elevado a 3, que está elevado a 7. Pelo mesmo motivo anterior, nós colocamos parêntese. Então, nós temos 2 elevado a 8 vezes, aqui, 2 elevado a 2 elevado a 9, nós temos potência de uma potência. Nós conservamos a base 2 e multiplicamos os expoentes. 2 vezes 9, 18. 2 elevado a 18. Sobre, aqui também nós temos potência de uma potência, nós multiplicamos os expoentes. 3 vezes 7, 21. Então, temos 2 elevado a 8 vezes 2 elevado a 18. Aqui é uma multiplicação de potência de mesma base. Notem, multiplicação de potências de mesma base. Então, nós podemos conservar a base e somar os expoentes. 8 mais 18, 26. Sobre 2 elevado a 21. Agora, nós temos a divisão de potências de mesma base, base 2. Então, nós conservamos a base 2 e subtraímos os expoentes. 26 menos 21, que é igual a 2 elevado à quinta potência. Atividade 2. Simplificar a expressão. Para simplificar essa expressão, inicialmente nós vamos observar que 10 a menos 3 vezes 10 a menos 4 vezes 10 a 9. Isso daqui é uma multiplicação de potência de mesma base. Assim como 10 a menos 1 vezes 10 elevado a 4 também é. Resolvendo aqui, essa expressão é igual a 12 vezes multiplicação de potências de mesma base, conserva a base 10 e soma os expoentes. Menos 3, menos 4, mais 9. Sobre 3 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a 4, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Menos 1 mais 4. Então, eu tenho 12 vezes 10 elevado a menos 3 menos 4 menos 7. Menos 7 mais 9, 2. Sobre 3 vezes 10 elevado a menos 1 mais 4, que é 10 elevado a 3. Isso é igual. Como aqui é um produto, eu posso simplificar o 12 com 3. 12 dividido por 3 dá 4. Aqui ficou uma divisão de potência de mesma base. A base 10 e aqui os expoentes 2 e 3. Então, conserva a base e subtrai os expoentes. Fica 2 menos 3. Eu tenho que 4 vezes 10 elevado a 2 menos 3, menos 1. 4 vezes 10 é menos 1, que é o mesmo que 4 vezes, aqui seria o inverso, para que o expoente menos 1 fique positivo. Nós temos o inverso de 10, é 1/10, o número 1/10 elevado a 1. Então,
4 vezes o número 1/10 elevado a 1 é 1/10. 4 vezes 1/10. Então, isso fazendo a multiplicação desses dois números, nós temos 4 vezes 1, 4. Lembrando que aqui o denominador é 1, 1 vezes 10, 10. 4 décimos. 4 décimos é o mesmo que 0,4. Atividade 3. Simplificar a expressão, essa expressão aqui, sendo que A é diferente de menos B. Notem por que isso daqui é importante. A diferente de menos B. É uma inequação. Então, A passando B para cá, A mais B é diferente de 0. Esta informação é equivalente a A diferente de menos B. Então, por que A mais B tem que ser diferente de 0? Porque se nós tivéssemos o 0 no denominador, A mais B igual a 0, nós teríamos aqui no denominador A mais B, supondo que fosse 0, seria 0 elevado a 8. E aqui nós teríamos 0 elevado a 7 vezes 0 elevado a 3. Isso daqui daria 0 sobre 0. E 0 sobre 0 é uma indeterminação. Portanto, nós temos que A mais B tem que ser diferente de 0. Resolvendo isso daqui, notem que A mais B é a base. Se A mais B é a base, eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. A mesma base aqui é A mais B. Então, eu vou aplicar a propriedade. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, A mais B, e soma os expoentes. 7 mais 3. E aqui eu tenho a oitava potência de A mais B. Isso daqui é igual a mais B, essa expressão, elevado a 7 mais 3, que fica a décima potência de A mais B, sobre a oitava potência de A mais B. Agora nós temos uma divisão de potência de mesma base. Quem é a base? A mais B. Então, eu vou fazer o seguinte, conservar a base A mais B e subtrair os expoentes. 10 menos 8. Isso é igual a 10 menos 8, 2. Então, é o quadrado de A mais B. Essa é a forma simplificada desta expressão. A atividade 4 consiste em calcular o valor dessa expressão. Nós temos aqui o número 2/3 elevado a menos 2. Qual é o inverso de 2/3? 3/2. Então, essa expressão eu posso dizer que ela é igual a 3/2. Se eu fizer a inversão, o expoente fica positivo. Quadrado de 3/2 mais o cubo de 1/2 menos 6 elevado a 0. Resolvendo aqui as potências. O quadrado de 3/2 é 3/2 vezes 3/2 mais o cubo de 1/2 é 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 menos 6 elevado a 0. Nós temos que, por definição, todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, menos 1. Agora, essa parte corresponde ao quadrado de 3/2. Esta segunda parte corresponde ao cubo de 1/2. Resolvendo, nós temos 3 vezes 3, 9, 2 vezes 2, 4, 4 nonos, mais o cubo de 1/2, que é o produto desses fatores, 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8.
menos 1. Essa expressão envolvendo soma de frações, nós temos que tirar o mínimo múltiplo comum. Aqui é como se nós tivéssemos o número 1, o 4 e o 8. São os denominadores, nós vamos calcular o mínimo múltiplo comum de 4 e 8. Dividindo por 2 dá 2. 8 por 2 dá 4. Por 2, 1. 4 por 2, 2. Por 2 dá 1 e 1. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, o mínimo múltiplo comum aqui é 8. A regrinha é a seguinte: dividir pelo número de baixo, e multiplicar pelo número de cima. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 9, 18. Mais 8 dividido por 8, dá 1 vezes 1, 1. Menos 8 dividido por 1, 8. 8 vezes menos 1, menos 8. 18 mais 1, 19. Menos 8, dá 11. 11 oitavos. Este é o cálculo dessa expressão.